E aí, concurseiras e concurseiros aqui do curso preparatório à prova professores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professora Gisele Dias, para trabalhar com vocês mais um tema super importante da sua prova de concurso. Então, são duas leis que, independentemente do local que você esteja no Brasil, a sua prova de concurso, essas duas leis estarão lá. E essas duas leis, elas estão dentro do nosso artigo 26A da LDB. Contudo, tem edital que cobra essas duas leis, por exemplo, fora do edital. Obviamente que essas duas leis não pertencem à LDB. São leis federais que a LDB, obviamente, incorporou, né, dentro da sua redação, especificamente, né, o artigo 26A. E é importante que você entenda, vou explicar de uma forma bem tranquila, e é importante que você entenda a diferença entre essas duas leis. Eu estou falando da Lei Federal 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Mas como eu falei para vocês, existe uma diferença até que não é tão complicado de se entender, né? Acho que o mais interessante é você perceber a forma como isso é cobrado em prova de concurso, né? Então, para você que vai fazer concurso, independentemente do local do Brasil que você esteja, e você vai fazer concurso da área do magistério, e está previsto no seu edital apenas LDB, ou está previsto no seu edital LDB mais Lei Federal 10.639 e Lei Federal 11.645, você pode ter certeza que essas duas leis cairão. Você sabe por quê? Pelo tamanho da importância dessas duas leis, ok? Então vamos começar? Então tá aqui, Lei Federal 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Bom, quando a gente pega a nossa LDB, para a gente achar a redação dessas referidas leis, é necessário que a gente vá até o artigo 26A. E aí vocês vão entender por quê. Quando a gente começa lá no nosso artigo 26A, vocês vão perceber que o nosso artigo 26A, eu vou pegar aqui um pointerzinho para poder sinalizar para vocês. Aqui. O nosso artigo 26A, ele vem mostrando para a gente a Lei 11.645 de 2008. Só que para você entender a 11.645 de 2008, é necessário que eu explique antes de qualquer coisa. Eu explique a 10.639, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Vou abrir aqui a tela com vocês. Toda a redação que eu vou ler do artigo 26A, toda essa redação, eu vou falar como se fosse a 10.639. E aí eu vou sinalizar para vocês qual foi a alteração que a 11.645 ela trouxe. E por essa razão, hoje é ela justamente que aparece no corpo da redação do artigo 26A. Só que anteriormente não era a 11.645 que está ali, e sim a 10.639. O que aconteceu? A 11.645 de 2008, ela veio para substituir a 10.639, que anteriormente estava aqui, no artigo 26A. E aí eu digo mais, foi a 10.639 de 2003 que deu origem ao artigo 26A da LDB e ao artigo 79B também da referida lei, ok? Também da LDB. Então, para vocês entenderem, foi a Lei Federal 10.639 de 2008 que criou, né, o artigo 26A da LDB, que até então não existia, e o 79B, também da LDB, que também não existia, perfeito? E se vocês repararem, como eu mostrei aqui para vocês, o que na verdade aparece para a gente hoje em dia é a 11.645.
Mas voltando a lembrar que é justamente a 11.645 que veio para substituir, no artigo 26A, a Lei 10.639. Vamos entender como é que isso funcionou? Então, simbora lá. Vamos para o nosso slide. Bom, então, funcionou da seguinte forma. Quando o artigo 26A, ou melhor, quando a Lei Federal 10.639 ela foi criada, ela criou o artigo 26A da LDB, como eu já havia dito antes. E lá, a redação dizia o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira. E aqui, meus amores, no afro-brasileira, tinha-se um ponto. A redação parava aqui, quando a gente estava falando da 10.639. Perceberam? Então, quando eu estava falando da Lei Federal 10.639, a redação finalizava, ou seja, tinha um ponto final aqui depois de afro-brasileira. E aí a redação era da seguinte forma: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira. Ponto. E aí, se vocês perceberam, a 10.639, ela cometeu um pequeno erro. E qual foi esse pequeno erro? Ela esqueceu de trazer no corpo da sua redação os povos indígenas. E por essa razão, essa lei teve que ser alterada. A 10.639, ela teve que ser alterada pela 11.645. E é por essa razão que hoje você vê aqui na nossa redação dada pela Lei 11.645. Porque a 10.000, ela estava o quê? Incompleta. Porque ela simplesmente não trazia os povos indígenas. Apenas os povos afro-brasileiros, ok? Os povos africanos, melhor dizendo, ok? E aí, a redação, ela estava incompleta. Só por essa razão que teve que se fazer a alteração dentro do artigo 26A, colocar os povos indígenas nessa redação, em toda a redação, né, do artigo 26A, para que os povos indígenas fizessem parte também, né, a respeito do estudo, né, da história e cultura afro-brasileira e indígena. Essa é a inconsistência a inconsistência dentro do artigo 26A da nossa LDB. Aí hoje a redação desde 2008, ela está correta. E diz assim: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Perfeito. Redação dada pela Lei 11.645. Beleza? Volto a repetir, porque quando era 10.639, simplesmente o ponto final da redação vinha aqui, depois de afro-brasileira, ou seja, esqueceram de colocar os povos indígenas. E só por essa razão que teve que ser, no caso, essa lei teve que ser alterada pela 11.645, que aí trouxe a redação completa e colocou no final e indígenas, que está aqui, ó, perfeitinho, né? Vamos para o parágrafo primeiro dessa lei. Eu ainda vou falar como se fosse a 10.639 e vou mostrar para vocês a alteração, que a 11.645 de 2008 trouxe. Perfeito? Então vamos lá. O parágrafo primeiro fala assim, ó: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos. Então, quando a gente fala
Vou abrir aqui a tela com vocês. Quando a gente fala a respeito desse artigo 26A, não se tinha aquele trecho da redação em que dizia a partir desses 2 grupos étnicos. Hoje, a gente lê essa redação, porque é a 11.645 que fez toda a modificação dentro do artigo 26A. Mas quando era o 10.639, essa redação dizia: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir dos povos africanos. Perceberam a diferença entre um e outro, né? Então vamos continuar aqui. Só que aí hoje a gente já viu que a redação, né, 2 grupos étnicos. Perfeito? Então vamos continuar. Tais como, né, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, e aqui parava a redação, meus amores, por quê? Mais uma vez, não se falava dos povos indígenas na Lei Federal 10.639, apenas dos povos africanos, ok? Só que essa redação, trazendo os povos africanos, né, na sua redação, é justamente da Lei 11.645, tudo bem? Então vamos continuar. A cultura negra, né? A cultura negra, essa parte aqui, ó, indígena brasileira, não se tinha, perfeito? Quando eu falo da 10.639, que fala aqui, ó, indígena brasileira, isso aqui não existia, perfeito? Volto a repetir, foi uma inconsistência, né, que acabaram cometendo aqui dentro dessa lei, por essa razão que a 10.639 foi substituída pela 11.645. E o negro e o índio também, índio aqui não existia, vamos lá. E o negro na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas. Isso é importantíssimo, tá? Quais são as contribuições deixadas, né, pelos povos africanos? Então aqui, ó, contribuições sociais, econômicas e políticas, perfeito? Pertinentes à história do Brasil. Então tá aqui, redação dada pela Lei 11.645 de 2008. Só que essa redação aqui, meus amores, o tempo todo ela coloca também em evidência não apenas os povos africanos, mas também os povos indígenas, ok? Só que essa é uma redação dada pela 11.645, porque se fosse 10.639, essa não era a redação. Perfeito? Então vamos ao nosso parágrafo 2º e diz assim, ó: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Então vamos parar aqui de novo. Eu estou aqui no parágrafo 2º, vou abrir a tela aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu estou aqui no parágrafo 2º agora com vocês e fala assim: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, não. Se eu estiver falando da Lei Federal 10.639, eu não posso falar os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, não. A redação da 10.639 fica assim: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira. Por quê? Porque os indígenas não constam na redação da 10.639. Apenas os povos africanos, ok? Eu estou fazendo eu estou mostrando para vocês de uma forma, repetindo o tempo todo, para vocês não esquecerem isso na prova. Essa é a diferença, é a principal, na verdade, a principal diferença entre a 10.639, que não continha no corpo da sua redação, que não contém no corpo da sua redação os povos indígenas, e já a Lei Federal 11.645, ela contém não apenas os povos africanos, como também os povos indígenas no corpo da sua redação. Perceberam? E que só por essa razão, pela 10.639 não conter no corpo da sua redação os povos indígenas,
essa lei foi substituída pela 11.645. Quem dava, né, voz ao artigo 26A era a 10.639, que foi substituída pela 11.645. Perfeito? Então, vamos continuar aqui. Então, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo, eu disse todo, o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Deixa eu só abrir aqui a tela com vocês para explicar uma coisa muito simples. Olha, uma coisa muito simples que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Vocês já entenderam que na 10.639 só fala dos povos africanos. E que na 11.645 fala dos dois povos, africanos e indígenas. Beleza? Isso é um ponto, acho que já foi superado aqui pela gente, né? Mas tem uma coisa muito importante que é muito cobrada em prova de concurso. Principalmente se tratando de bancas como FGV, VUNESP, CESP, né? CEPERJ, CEPUERJ, beleza? IBAN. Então, simbora lá. A primeira coisa é, todo esse conteúdo, falando dos povos africanos, né, dos povos indígenas, eles serão ministrados no ensino fundamental e no ensino médio, não na educação infantil. Ok? Esse conteúdo referente ao legado social, econômico e político desses dois povos, africanos e indígenas. Esse conteúdo, e é um conteúdo, ok? Não é uma disciplina nova, tá? É um conteúdo. Esse conteúdo vai ser ministrado no ensino fundamental e no ensino médio das instituições públicas e privadas de forma obrigatória. Não é opcional, é obrigatório. Tudo bem? O outro detalhe que é importante vocês saberem, esse conteúdo ele vai ser dado em todo, eu disse todo o currículo, vírgula, mas em especial em 3 disciplinas. Quais são elas? Artes, literatura e história brasileiras, como consta aqui na nossa redação. Perfeito? Então, esse conteúdo, ele é um conteúdo obrigatório e não caiam na besteira de colocar na prova que isso é um currículo, que isso é uma nova disciplina. Não, isso é um conteúdo, ok? Esse conteúdo vai ser trabalhado de forma obrigatória nas etapas de educação do ensino fundamental e do ensino médio, das instituições públicas e privadas. Perfeito? Em todo o currículo, mas em especial em artes, literatura e história brasileira. Perfeito? O outro detalhe vai se trabalhar principalmente o legado desses povos. Quais são esses legados? 3: social, econômico e político. Perfeito? Perfeito? Light, estresse zero. Ok, meus amores? Então, vamos continuar aqui na nossa redação. Deixa eu botar aqui no slide para vocês. Então, vamos lá. E aí, continuando aqui, mais uma vez, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo, eu disse todo, o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Perfeito? Então, super tranquilo, light, estresse zero, né? Então, assim, vou abrir aqui a tela com vocês, só para vocês entenderem que esse artigo 26A, na verdade, essas duas leis, elas caem, como eu falei para vocês no início do vídeo, elas vão cair de forma corriqueira.
Acho que o mais importante vocês entenderem a diferença entre uma e outra. É importante vocês saberem que uma contém, né, apenas os povos africanos, como eu falei, a 10.639, ao passo que aquela, né, a que está hoje em dia na redação da 26A, que é 11.645, ela fala a respeito do legado desses dois povos, dos povos africanos e dos povos indígenas. Então, se você entendeu esse movimento, por que uma substituiu a outra, já é um grande feito, já é um passo. Por quê? Porque as questões que forem aparecendo nas provas de concurso que você for fazer, essas questões não é que só vão atacar nesse detalhe, mas vai contar com a possibilidade de você não saber a diferença entre uma e outra. Perceberam? Então, é importante você saber que é numa instituição, que é um conteúdo obrigatório? É importante. É importante você saber que é na instituição de ensino público e privado? Super importante. Quais etapas? Fundamental e médio? Super importante. Quais são os legados que você vai trabalhar dentro desse conteúdo com esses alunos do fundamental e do médio? Tá aqui. Social, econômico, político. É importante? Super importante. É importante você saber que você vai trabalhar em todo o currículo? Super importante. Em especial, arte, literatura e história brasileira? Com certeza. Mas você precisa entender que uma lei contém apenas os povos africanos. A outra lei contém não só os povos africanos, como também os indígenas. Então, é uma lei, né, a 11.645 de 2008, é uma lei que vem englobando todos os nossos povos originários, os africanos e os indígenas, ao passo que a 10.639 apenas fala dos povos africanos. Esses são os dois detalhes mais importantes, ou melhor, esses são alguns dos detalhes, né, importantes que vocês precisam saber entre uma lei e outra lei, para você não errar na sua prova. Não tem nada de diferente disso que a banca vai cobrar para você, porque basicamente eu falei para vocês o que acontece no artigo 26A. Só que eu disse também que foi justamente a Lei 10.639 que deu origem ao artigo 79B. E eu não falei dele, mas vou falar agora. Vem comigo, ó. E aí, o 79B, vocês vão lembrar e não vão esquecer mais. Por quê? O 79B, ele fala a respeito... só lembrando, deixa eu abrir aqui, né, a tela para falar uma coisa importante com vocês. O 79B, ele não foi criado pela 11.645. Não. O artigo 79B, ele foi criado pela Lei 10.639. Eu disse para vocês no início desse vídeo que a Lei Federal 10.639, ela tinha dado origem a 2 artigos. Primeiro artigo, 26A. Segundo artigo, 79B. Perfeito? Ok? Então, vamos lá. Artigo 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Sim, é justamente a Lei Federal 10.639, foi justamente com essa Lei Federal 10.639 de 2003 que ficou instituído que o dia 29 de novembro será, né, então, começou a ser, na verdade, o dia a se comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. Perfeito? Então, essa redação é dada pela Lei Federal 10.639. Perceberam como essa lei a 10.000, ela é muito simplesinha. A 11.000, ela só fez algumas alterações, colocando os povos indígenas o tempo todo, né, dentro de toda a redação do 26A.
Então você percebeu que é super tranquilo para você poder fazer a sua prova de concurso, porque vai estar lá no seu certame. Vai estar no seu, com certeza, no edital do seu concurso. Independentemente de qual estado você esteja. Ah, Gisele, mas aí eu estou aqui no Amapá. Vai cair. É uma lei federal, né? Não é uma lei orgânica. Quando a gente fala de uma lei orgânica, é uma lei a nível de município, certo? Né? Do ente federado, município. Quando a gente fala de uma lei estadual, é uma lei voltada para o estado em qual você, né, reside, perfeito? Agora eu estou falando de uma lei federal. Então ela é uma lei que vale para todo o nosso território nacional. Tudo bem, meus amores? Por essa razão, você que está no Amapá, você que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, não sei onde é que você está, essa lei vai estar no seu certame, tá bom?